Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém? Antes da gente entrar na palavra, eu quero falar rapidamente. Eu sou natural de Porteirinha e nasci num lar evangélico. E talvez você vai entender hoje um pouco pela palavra. Nem sempre quando a gente nasce num lar cristão, não significa que nós somos verdadeiramente cristãos. E nasci no meio, uma igreja evangélica, mas o estilo pentecostal, uma mistura, né? Que veio até da presbiteriana, depois se tornou pentecostal. Fui fazer faculdade fora, entrei em outra denominação, pois eu tinha mudado de cidade, que é uma denominação neopentecostal, e fiquei 12 anos, e em 2011 eu mudei não é de galho em galho não, gente, mas eu mudei para uma igreja, conheci a fé reformada. Então eu acho que um pouquinho, a gente sabe de um pouquinho dos três lugares, né? A gente sabe um pouco de cada coisinha, e graças a Deus nós aprendemos mais a palavra de Deus, mais precisamente de 2011 para cá, foi quando nós migramos da última denominação. Eu sou pastor, fui ordenado oficialmente em 2010, e desde 99 a gente já atuava como líderes de jovens, ajudando e tentando fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu acho que é só isso. Tem muita coisa, mas vamos andar. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13, que diz assim: amém, amados? Amém, igreja? Diz assim, ó: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos orientar segundo a Tua palavra. Fala na minha vida, Deus, na vida de cada irmão que está aqui, que se deslocou dos seus lares e que eu creio que são ovelhas do Senhor e desejam ouvir a Tua voz, desejam ser iluminados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a fazer Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a Te agradar. Ó Deus, que tudo que eu disser seja de acordo à Escritura, de acordo à Tua palavra, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sobre a apresentação, o pastor Roberto já falou da minha família, né? Uma família abençoada. Glória a Deus. Queridos, como é a primeira vez que eu falo aqui, e com isso eu não quero te assustar, alguns lugares eu vou só uma vez só. Não sei porquê. E eu me lembro que eu vou estar falando uma mensagem, eu falei na igreja de Porteirinha, presbiteriana, de Pai Pedro, de Janaúba. É a primeira vez que eu venho na presbiteriana aqui. E a minha intenção não é chocar nenhum de vocês. E às vezes eu posso pecar, e às vezes eu peco na minha forma, às vezes, de pregar, na minha forma de falar. Eu não estou sozinho nisso. O próprio George Whitefield falhava, né? Ele pregava tão intenso, às vezes tão dramático, que ele conta uma história de um cego e um cão, que os ouvintes, ao ele contar essa história, o ouvinte chegou, que o cego ia cair no precipício, o ouvinte chegou a desesperar de tão dramático que o Whitefield era. Dizem que só para ele falar a palavra Mesopotâmia, ele tinha a habilidade de fazer o público chorar ou sorrir, né? Eu não tenho essa habilidade, não, mas às vezes eu posso falhar na minha forma. Mas eu queria que você atentasse o conteúdo, né? Às vezes no extravasamento, eu sou uma pessoa um pouco emocional em algumas coisas, eu posso me soltar aqui, e eu sei que o pastor Roberto dá liberdade para isso, mas eu quero que você seja edificado, amém, amados, em nome de Jesus.
eu queria falar sobre alguns testes da salvação. Talvez você, como eu, nasceu no lar evangélico ou de outra forma frequenta a igreja há anos e pensa que você é salvo, e talvez você é, mas talvez também você não é. Talvez o inimigo tenta dizer para você que você é, sendo que você não é. É mais ou menos o seguinte: alguns pensam que são e não são, outros pensam que não são e às vezes são. Então nós não podemos confiar em decisões momentâneas e em emoções. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, pois ela não erra, ela é santa, ela é sagrada, ela é pura. Às vezes até cristãos entram em dúvidas. Exemplo, Martim Lutero já era doutor em teologia e ele sentia que ele não era salvo. Ele achava que ele tinha que ser salvo pelas obras. Conta-se que Lutero subia escadas tentando se justificar, às vezes se sacrificando. E quando ele leu "O justo viverá pela fé", ele entendeu que nenhuma obra dele poderia salvá-lo. Eu quero te lembrar que tanto o ladrão da cruz, que não teve nenhuma boa obra, pelo menos que a gente sabe da Bíblia, e tanto o apóstolo Paulo, que teve milhares de boas obras, ambos são iguais. Só são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não, nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. E às vezes nós estamos na igreja há anos, fazemos parte, damos dízimos e ofertas, participamos dos eventos como os fariseus, mas não eram salvos. Jesus os chama de filhos do inferno. Eles eram religiosos. Às vezes nós somos morais, existe uma moralidade, principalmente aqueles que nasceram num lar cristão. Se não verdadeiramente tiveram sua conversão, ou foram levados pelo Espírito Santo ao arrependimento e à fé, eles não são salvos. Eles não são salvos. E esse texto aqui, o apóstolo João, a carta do apóstolo João, é uma carta muito maravilhosa que tem vários testes da salvação. Ele escreveu essa carta para que aqueles irmãos tivessem alegria. E também, segundo nós lemos aí no versículo 13, ele diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. João escreveu para aqueles irmãos, eles tivessem certeza que eles tinham a vida eterna. Se você não sabe o contexto, a igreja do apóstolo João era atacada por uma seita chamada gnosticismo. Eles diziam que a matéria era má, mas o espírito era bom, e eles pecavam. Eles falavam que eles tinham um conhecimento maior, que Deus não tinha se revelado totalmente, por isso gnóstico vem de conhecimento. E João, sabendo que aqueles irmãos estavam sendo atacados por essa seita, ele escreve essa carta, a fim de que eles tenham certeza e convicção no Deus que eles serviam, se eles tinham verdadeiramente a vida eterna, se eles eram verdadeiramente salvos. Então, um dos propósitos desta carta é para nos dar certeza da salvação. Paulo fala assim, provai e vede se vocês estão na fé. Ao tomar a Santa Ceia, ele falava isso. Muitos andaram, como o próprio Judas, 3 anos com Cristo e nunca converteu. Você já parou para pensar por que Judas não foi embora mais cedo? Eu também fazia parte da igreja e não ia embora. Eu tocava no louvor, eu me lembro que aqui não deve ter isso não. Terminava o louvor, eu ia lá para fora. Hora do apelo do pastor, André, a turma de louvor, corria para cá. Não havia uma conversão genuína. Ao vivo, um apoio na fé dos meus pais, naquilo que eu aprendi na minha infância, uma moralidade religiosa. E eu já começo te perguntando, será que você é salvo? Ou será que nós podemos ser surpreendidos naquele grande dia? Deixa eu te fazer pensar mais um pouquinho. Por que os católicos romanos, que nós devemos respeitá-los, estão lá há anos e não saem de lá? E acreditam que serão salvos? Os islâmicos, os espíritas. Ser membro de uma igreja, fazer parte de uma igreja, frequentar uma igreja, não significa que você nasceu de novo. Gostei muito do fervor dos irmãos e tal, isso é muito bom,
admirei a velocidade, menos de um mês atrás, né? Vocês ampliaram isso aqui. Às vezes a gente canta, ora, não estou condenando de forma nenhuma, mas não significa que nós nascemos de novo. Então, para ter essa certeza, você tem que ir na Escritura. A Escritura nos dá testes. Uma coisa que existe aqui em Montes Claros, pastor Roberto, não sei aqui, há uma rotatividade de membros nas igrejas, vocês já perceberam? Eu morei aqui, eu vi assim, Montes Claros tinha muita banda, e os irmãos um dia estavam na igreja, depois estavam em outra, depois estavam em outra, depois estavam em outra, depois estavam em outra. Aí você fica pensando, será que essas pessoas nasceram de novo? Como Jesus falou para Nicodemos, eu não sei se eu vou falar isso tudo hoje, não vai dar tempo. Estou marcando aqui a hora, talvez amanhã a gente continue, se o Espírito Santo permitir, mas eu vou falar o primeiro teste, vamos lá? É crer em Cristo. 1 João capítulo 5, olha o versículo 1, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, amém? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Os pecadores, eles são condenados pelos seus pecados individuais. E talvez o grande pecado dos pecadores é a rejeição a Deus e a Cristo. Você só pode ser salvo se você crê no fundo do seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Se você nasceu de Deus, crer em Cristo é uma fé contínua ao longo das suas vidas. Não é só uma profissão, não é só ir à igreja. E eu não sou contra ir à igreja, pelo contrário, eu acho que o cristão tem que ser muito frequente aos cultos. Mas eu também conheço cristãos que são extremamente frequentes ao culto, e quando você vê a vida deles de santidade, não há uma evidência de que eles creem em Cristo, não parece que eles nasceram de Deus. Crer em Cristo é uma fé contínua, uma dedicação sincera e permanente. Saber que Ele é o único Salvador, isso evidencia. Lembra Jesus e Nicodemos? Nicodemos, você é um fariseu, você veio aqui à noite me conversar comigo, mas Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que é isso, Jesus? Diz Nicodemos, eu entro dentro do ventre da minha mãe e saio? Não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser um novo homem. Sua vida precisa ser transformada. Você tem que crer em mim, é isso que Jesus está dizendo. De tal forma que eu seja tudo para você. E você tem uma dedicação sincera, permanente e contínua à minha pessoa. Quando você acredita em Jesus, não é apenas uma decisão humana. Também, mas não é só isso. Foi uma obra sobrenatural que o Espírito Santo fez na sua vida. Eu gosto de um pastor, que eu gosto de ouvi-lo, Batista, e as pessoas falam assim, eu queria ver um morto ressuscitar. Quando você vai realmente numa igreja bíblica, porque hoje estão batizando todo mundo de qualquer jeito, né? E você fala assim, hoje vão batizar os irmãos, você está vendo mortos ressuscitarem. Batismo significa não só uma decisão humana, significa que o Espírito Santo fez uma obra de tal forma em você, tão sobrenatural em você, que você vai pecar, você vai ter algumas quedas, mas você vai viver de uma forma diferente. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. E o que nós temos na maioria das igrejas evangélicas? Um monte de pessoas que fingem ser ovelhas, mas são bodes. Quando você convive na vida delas rotineiramente, você não vê que eles são novas pessoas. Tem raiva do pai, tem raiva da mãe, briga no emprego. Então, salvação não é só uma decisão humana, né? Que alguns, inclusive Charles Finney trouxe isso. Você quer Jesus, vem na frente. Isso não existe. Eu conheço um pastor reformado. Ele não faz apelo, lógico, bíblico. Ele não visita as ovelhas que acabam de chegar. Os puritanos falavam assim, se alguém converteu, ele vai continuar indo na igreja. Você não precisa chamar. Martin Lloyd Jones não fazia, sabia, pastor?
Ele não chamava o povo para ir na igreja. Uma vez que você é salvo, uma vez que você nasceu de novo, o Espírito Santo fez uma obra tal na sua vida que você não larga o reino de Deus, você não larga a igreja, você não larga o compromisso com a palavra de Deus. Há coisas que evidenciam, você cai, você vai ter quedas. Não estou falando de perfeccionismo, mas a obra é tão sobrenatural, não é só uma decisão humana. A obra do Espírito é tão sobrenatural que do homem, do nada, do ex nihilo, ele faz uma nova pessoa. Alguns dizem que é uma obra mais forte do que a criação do homem. Por isso que só o Evangelho pode salvar o homem. Por isso que você não pode se apegar a pregações, a pregadores de autoajuda, inclinados a teologias erradas, a coaches evangélicos. Só uma mensagem que salva o homem, o Evangelho de Jesus Cristo, de tal forma que o Espírito Santo entra, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e dá força e graça para que ele obedeça os estatutos do Senhor, e ele é guiado pelo Espírito Santo. Portanto, se você tem uma pessoa que vai na igreja, diz que é crente há anos e vive uma vida mais pecaminosa do que de santidade, ela nunca converteu. E aí eu te pergunto, a mim é você. Se eu perguntar para o seu esposo ou esposa, porque a família da gente conhece quem a gente é, seu marido nasceu de novo, como é que você trata as crianças? Como é que você trata a esposa? Nós estamos falando de uma coisa chamada ontologia, que é o estudo do ser. A pessoa, ela é totalmente transformada. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pegar um porco e você traz ele para cá e você coloca uma comida maravilhosa, caviar de um lado e lavagem do outro, o que ele vai comer? Por que ele come lavagem? A constituição interna dele e a evidência externa de que ele é porco, ele vai se dedicar à lavagem. Mas se você tivesse o poder de tocar nesse porco e ele se transforma em um homem, o que ele vai comer? Você sabe por que a turma gosta dessas falsas igrejas, falsos profetas que tem aí? Elas não nasceram de novo, e no dia do juízo elas vão ser condenadas porque elas amam estas coisas. Se você transformar um porco em ser humano, vai acontecer isso aqui, ó, que está no versículo. Abra comigo rapidinho, vou te mostrar esse texto. Em Jeremias, perdão, não é Jeremias, Ezequiel 36, 31. Se você transformar esse porco em um ser humano, vai acontecer isso, ó. Que é esse texto que fala, o contexto é do cativeiro babilônico, mas que fala da salvação. Ezequiel 36, 31. Amém? Amém, amados? O que vai acontecer com o porco se você transformar ele em um ser humano? Vai acontecer isso, ó. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Se você pega aquele porco, ele está comendo lavagem, se você transforma ele em um homem, ele vai vomitar aquela comida, vai ter nojo daquilo que ele estava fazendo. Eu descrevi para você uma verdadeira conversão. E aí o que você tem? Os irmãos vão pegar, alvo mais caneta, toma ceia. Sim, chora, vem na frente. Quem não vem na frente? Pega os irmãos aqui, toca para você ver. Não posso viver
longe do teu amor. Fala, você está passando luta, vem aqui na frente. Todo mundo vai chorar e vai sair. Eu nasci de novo. Semana que vem, ele está na boate. Ou se não tiver, trata mal o marido, a esposa, os filhos, mas bota gravata domingo à noite. Ontologia. Você foi mudado da água para o vinho. Quem era Nicodemos? Era um homem super moral, ajudava as sinagogas, ofertava, fazia jejuns 2 vezes por semana. Eles faziam prosélitos, eles rodavam 600 quilômetros para trazer alguém para o judaísmo. Faz evangelismo, vai na igreja, vai na cadeia, evangeliza. A minha pergunta não é essa. Eu não quero saber o que você faz. Eu quero saber se você nasceu de novo. O que a igreja evangélica errou? Eu me lembro que eu ia nos cultos, e como eu nasci no lar evangélico, tinha a casa da minha avó, e aí era para falar, né, das coisas. Eu tinha medo de ser pastor, porque o que eu ouvia quando era novinho, o carro do pastor era o pior, né? Aí, tadinho. Eu já esqueci meu raciocínio aqui. Quando eu era novinho, eu vou lembrar. Esqueci o raciocínio, irmão, vocês me perdoam. Então, a primeira característica de uma salvação é que você crê em Cristo. Imagina você, uma estátua de pedra. O que Paulo fala? Vocês estavam mortos dos seus delitos e pecados. Pega uma estátua, trisca nela, não responde. Não. Às vezes eu vejo uns irmãos, vamos evangelizar. Ah, que bom. Vamos ler a Bíblia, vamos fazer vigília. Isso é bom para você, né? Isso não move, não incomoda aquela pessoa. Ele ainda está morto em delito e pecado. Ele só está fisicamente na igreja porque alguém orientou que é uma coisa boa ir na igreja. Se tornar gospel, né? Banda gospel, tocar aquelas coisas. E fica, não, nasci na igreja, eu vou morrer lá. Como os católicos, como os espíritos, como os islãs, como qualquer outra coisa. Mas quando você vai a fundo na ontologia, na profundamente, se houve uma transformação, a retirada do coração de pedra e a injeção do coração de carne, de uma forma que Deus trabalha na vida daquela pessoa genuinamente. Ele cai, às vezes ele dá 2 passos para trás, às vezes ele dá 1 para frente, 3 para trás, mas ele vai prosseguindo. Ele fica anos na igreja igual Judas, e quando chegar aquele dia, ele vai falar: eu fiz milagre, Senhor, eu operei muitas coisas, eu era diácono da igreja, eu abri a porta da igreja, eu ajudava os irmãos. E para alguns Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim. Deixa eu pegar mais outro exemplo da história. John Wesley. John Wesley, criado numa paróquia, todos ainda estávamos no catolicismo romano, 1700 e alguma coisa, acreditava ser salvo. Ser salvo. Um dia ele faz uma viagem para os Estados Unidos, se não me engano, evangelizar os índios com os moravianos. E o barco começa quase a afundar. E John Wesley olha para os moravianos brincando, o barco afundando, eles brincando e cantando: aleluia, aleluia. E o Wesley fala: mas não é possível, eu já sei teologia, eu prego todo dia na igreja anglicana, eu conheço a paróquia, conheço tudo. Quando ele olha para os moravianos, quando ele olha para ele fala assim: eu não nasci de novo, não, está errado. Ele chega para o bispo dos morávios e fala: o que acontece com esse povo? Ele fala: Wesley, provavelmente você nunca converteu. Ele sai, ele entra em crise. Você nasceu de novo, meu filho, seu nome está escrito no livro da vida, batiza, você está salvo, bate palma para ele. Tantas almas entraram hoje. Mentira, tem que ser avaliado, tem que ser questionado. Me desculpa, a igreja evangélica hoje não tem critério para nada.
Nada. Marido, esposa, você tem que perguntar um ao outro, fala, bem, olha para a sua vida, bem, olha para o seu comportamento, você acha que você nasceu de novo, bem? Se nascer de novo, olha o que eu vou falar, e não é heresia, você vem das trevas, vem para a luz e continua numa vida, você peca mais do que você é santo, segundo a Escritura, o Deus que te salvou. R.C. Riley falava assim, ó, se não houve regeneração, salvação, não há santificação. Qual o problema dos nossos pastores? Querendo trabalhar com gente que não converteu, aí não dá. Vai trabalhar com fariseu e bode. Não, o culto hoje foi ruim, o irmão gritou demais, a bateria foi alta mesmo, viu, irmão? Mas a gente perdoa. Não aguento. Ai, tá ruim. Ai, eu não gostei do sermão. Hoje o culto demorou. Hoje falou demais. O cabelo dele não está assim. Tá bode infiltrado na igreja anos. E o pastor tem que aguentar ali aquele bodão e falar assim: ó, bênção, toma Santa Ceia. Você é um lindo, maravilhoso. Nunca nasceu de novo. Eu estava num cartório. E chega uma pessoa e fala assim, como eu conheço a família, a hora que chegou, eu conheço que eles são um pouco agitados. Aí falou, vou dar um lugar para você. Ele virou para mim e falou assim, você não sabe o parente meu que está chegando aí. Eu estava na frente, no cartório para resolver uma coisa. O parente chegou, presbítero de igreja, xingando, berrando, desculpa a expressão, bufando pelo... Você já viu aquele touro? Quando ele está para pegar aquele negócio lá do espanhol, o touro chegou. E eu fui criado numa família, minha mãe sempre gosta assim de paz a qualquer preço, né? E a minha tendência era, calma. Eu fiquei tão indignado, mas eu não falei. A minha vontade de falar assim, você é presbítero? De onde? Mas eu não tive coragem. Aí sabe o que a menina falou assim? A gente já é acostumado com ele é assim. Mas faz parte da comissão. E às vezes, pastor Roberto, nós pastores colocamos uma pessoa no lugar que ela não nasceu de novo, e a gente trata como se ela fosse ovelha. Pastor André, só Deus que conhece o coração, sim, mas você vai ter que abrir comigo, Mateus capítulo 7, vamos lá? Segura. Voltem amanhã, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus fala. É lógico que ele está falando aqui dos falsos profetas, mas são falsos cristãos. Não é errado nós interpretarmos também dessa forma. Olha Mateus 7,15, o que ele diz? Amém? Ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como? Hein? Você acha, olha para cá, seu coração é corrupto. Os músicos, né? Eu recebi uma música tudo humanista, autoajuda. Olha para mim, pensa em mim, você é um espelho, uma raridade, tudo para mim. Aí ele fala assim, Deus tocou meu coração, saiu do meu coração aquela música. A Bíblia diz que seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Você tem a escritura para pautar o que você deve cantar. Ele disse, se você acha que você vai chegar assim, pastor Roberto, se você for um cristão sincero, você vai. Eu estou vendo aqui, sou 10 anos aqui na igreja, presbítero, como Wesley fez, como Lutero fez, eu nunca converti não. Judas nunca falou que ele não era convertido, e ele não era. Aparece disfarçados de ovelhas.
a pessoa tem que ser bíblica. Irmão, em nome de Jesus, seja honesto com você mesmo. Olha para mim, você converteu? Será? Eu falo isso na minha igreja. Não é porque eu sou Deus, não sou nada, mas me dá evidência, me mostra os sonhos. Egoísta, só pensa nele, vive para ele, só pensa nas coisas dele, não serve os outros, não abençoa o reino de Deus, não abençoa as pessoas, tem problema na família, não perdoa ciclano, tem problema no emprego. Você fala, meu Deus do céu, você quer saber se uma pessoa é convertida? Vai no emprego dele, como é que é fulano aqui? Eu estava lendo Paulo hoje, Tessalonicenses, Paulo assim, ó, eu nunca usei linguagem de bajulação. Eu usei uma linguagem para mostrar a verdade para vocês. Vocês nasceram de novo? Eu vou usar o exemplo da minha filha, ela está ali, mas é para a glória de Deus. Minha sogra veio para mim e falou assim, por que você não coloca ela para fazer as coisas na igreja? Eu falei, ela não nasceu de novo. Eu brinco com ela, os Vingadores sabem todos os nomes. Me fala os 12 apóstolos agora. Vem Bartolomeu, pai. A estultice está arraigada ao coração da criança. Nós nascemos em delitos e pecados. Você pega uma criança, não precisa desenhar tanto. Você dá um brinquedo para ela. Aí ela, aleluia, glória a Deus, ela quer. Aí daqui a pouco ela joga no chão, você pega os brinquedos e dá para outra criança. A hora que você dá para outra, ela quer. O que você tem ali? Mortos em delitos e pecados. Jovem rico, lembra? Bom mestre, quem é bom senão Deus? Aí as pessoas falam assim, meu filho tem um coração tão bom. Você não entendeu a doutrina da depravação total e radical dos homens? Os homens nasceram em pecado. Não é assim? Chega o irmãozinho no culto, ixi, bate palma alto demais. Deixa uma roupa daquela ali. Você não vê isso no antro de você? Se você nasceu de Cristo, se você converteu de verdade, você vai lutar com esse velho homem, mas ele ainda tenta voltar. Meu coração é tão bom, pastor. Gracinha. Ué, você tinha que ser um serafim, um querubim? Gente, eu tenho uma filhinha, está ali, Liz. Liz, pega não. Assim, ó. Papai vai bater. O que é isso? Depravação. Eu e você da mesma forma. O morto não responde. Não responde. O cristão, quando ele converte, eu vou ter que abrir esse texto, vai ficar mais fácil. Vamos lá, Ezequiel. Fica mais fácil pelo texto. Olha lá comigo. Ezequiel 36, onde a gente estava, né? Olha aqui. Aqui é o contexto do cativeiro babilônico, mas é a mesma. Olha, Ezequiel 36, amém? Versículo 24. Amém? Diz assim, vamos mais, versículo 23. Deus diz, vindicarei a santidade do meu grande nome. O nome dele está incluído nisso. Que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio dela. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, ele falou assim, santificado seja o teu nome. Qual que é o contexto aqui? Deus tirando o povo do cativeiro babilônico para levar para Jerusalém. O nome dele está incluído. Eu viajei agora de férias
E cheguei no lugar, eu não estava querendo glória não, mas eu vi isso. Eu fiquei na casa de um rapaz um dia, eu e minha família. Eu falei, pois é e tal. Como eu não sabia quem ele era, não conhecia a pessoa, né? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Eu não queria glória para mim não, eu vi que o olhar dele está dizendo assim, mais ou menos assim, ó. Aí eu conversando com ele, ele é um desviado. Ele falou assim, ó, sabe o que as igrejas de Cabo Frio fazem aqui, pastor? Carnaval. Vai a turma lá, carnaval lá fora. Ele falou assim, é uma falsidade toda essa turma aí. E foi falando dos falsos profetas, das falsas igrejas. Quando você fala hoje que você é pastor, você passa vergonha. Por quê? Porque o nome de Deus está sendo blasfemado no meio dos gentios. Quando Deus fala que está tirando o povo do cativeiro babilônico, Ele vai levantar a santidade do nome dEle. O que está incluso aqui? A obra de Deus é tão sobrenatural que quando Ele tira uma pessoa das trevas, Ele trabalha e Ele continuamente vai trabalhando. O que você tem na igreja? As pessoas falam que são convertidas e quando elas trabalham com outras lá fora, as pessoas falam, se fulano é de sua igreja, ele nunca converteu. O nome de Deus é blasfemado lá fora. Você está falando que Deus fez uma obra muito michuruca, porque você diz que sai das trevas e vem para a igreja e vive uma vida de grande carnalidade. O povo de fora olha e fala assim, que Deus é esse? Ele não dá conta de santificar você não, porque o Deus que te chama, o Deus que começa uma obra na sua vida, Ele vai a completar até o fim. Filipenses capítulo 1, versículo 6, se Ele te chama, se Ele te tira das trevas, se Ele te tira do mundo, você vai cair, você vai pecar, mas se predomina mais uma vida de pecado, você nunca nasceu de novo. Porque o nome dele está implícito naquela obra. Amém. Aleluia. Pega uma construção. Aí você fala assim, quem foi o pedreiro que fez isso aqui? Um dia conversando com o pedreiro da nossa igreja, ele falou assim, pastor, eu era pedreiro da prefeitura, mas quando eu fazia uma obra bonita, eles falavam assim, a construtora tal da prefeitura que fez. Ele falou assim, eu saí da construtora e comecei a fazer o meu nome. Ele não está errado em fazer isso. Quando ele faz um banheiro, uma sala, as pessoas falam, fulano de tal que fez isso. Olha, ele é um bom predeiro. Quer dizer, que Deus te tirou do mundo, te trouxe para a igreja e não dá conta de santificar você? Então, parece que é um Deus fraco. Mas se Deus te tira do mundo, te traz para a igreja, alguns cristãos são mais fracos, outros são mais fortes, mas há um crescimento espiritual. Se a gente pegar o gráfico da sua vida, desde quando você converteu até hoje, você está subindo? Ou você parou? Ou você desceu? Da espiritualidade, do crescimento espiritual. Volta para o texto. Eu saí de Mateus, vim para cá, eu estou fazendo uma bagunça aqui, né, gente? Saí de Mateus, não terminei e vim para cá. Então vamos continuar. Ele diz assim, verso 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Verso 25, o que Deus vai fazer? Quem vai aspergir água pura? É isso que está escrito aí? Então aspergirei. Quem asperge? Ou você é um arminiano? Eu me salvo. Os pregador coach aí, você é o centro de Deus. Você decide se você... Nossa do céu. Não tem coisa melhor, né, pastor? Que a doutrina da soberania. Que segurança, gente. Se vocês não conhecem, leia os livros Atributos de Deus, W. Pink. Que coisa maravilhosa. Aspergirei, quem vai fazer isso? Deus. Ele vai aspergir água pura sobre você. Você vai ficar purificado de todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos. Ele vai te purificar, de forma que você sai do mundo. Por causa do nome dele que está em jogo, ele te tira do mundo, ele te traz das nações, ele te traz para a igreja, ele asperge água pura sobre você. O que mais que ele faz? Ele te congrega de todos os países. Perdão, ele te purifica, depois ele tira a sua imundícia e ele tira os ídolos.
Ou seja, é uma obra que, o que você tem? Você não tem o apóstolo Paulo convertendo, e daqui a pouco ele fala, não, eu quero voltar para o mundo, eu quero viver uma vida. Não, você tem uma ascendência do apóstolo Paulo, você tem um crescimento, você vê Deus purificando Paulo, no espinho na carne, o diabo esbofeteando Paulo, você vê Deus trabalhando, pegando aquela obra e trabalhando e levando até o final. E o que você tem? Você tem umas pessoas que dizem que converteram, que estão na igreja e não muda nada, mas parece que esse Deus que te pegou de lá não está trabalhando. Eu gosto de um exemplo do pastor Paul Washer. Ele trabalhava na fazenda. E quem trabalha na fazenda suja muito, de lavagem, de toda a sujeira. E ele tinha 9 anos de idade. E a mãe falou assim, Paul, vem cá, eu vou te lavar. Perdão, vai tomar banho. Ah, mãe, vai tomar banho? Vou. Ele entrou no banheiro, lavou só um pouquinho aqui, onde fede mais, né? Lavou só um pouquinho aqui, e tal, aqui atrás, e saiu. A mãe dele, como o pessoal de zona rural é forte, se você vê ele pregando, a mão dele é grande. E ele fala que a mão da mãe, então, a mãe dele olha para ele e fala, você tomou banho? Ele falou, tomei. Ela pega ele pelo pescoço, 9 anos, leva para o chuveiro, esfrega. Ele conta que quando ele sai do banheiro, parece a Shekinah da glória de Deus. O que ele está querendo dizer? É isso que Deus faz com o pecador. Não é você que se purifica. Eu não estou quebrando a responsabilidade do homem. Aquele que começa uma boa obra, ele vai terminar. Você está sendo esfregado? Aspergirei água pura. Põe o texto lá de novo, isso aqui é bom, né, gente? Lá a gente não tem isso, não. Aspergirei água pura, ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Ele vai tirar os seus ídolos. Leia o último versículo da carta de João. João fala assim, guardai-vos dos ídolos. Que ídolo? Turma da música, o teclado, a bateria, o ídolo de aparecer, porque ministério de louvor, eu nunca vi uma coisa aqui, só tem gente que gosta de aparecer, eu nunca vi esse negócio. Aqui não, viu, irmão, graças a Deus. Espero que não, né? Se não, pastor, tira ele de lá. Tô brincando, brincadeira. Eu nunca vi. Ele tira os ídolos, ele começa uma obra, ele vai limpando, lavando. A mesma forma que a mãe do pastor fez com ele, pegou ele lembra? Amei Jacó e odiei Esaú. Você já viu tanto que Deus bate em Jacó? Trabalhei 7 anos para casar com Lia. Com Raquel. A hora que tira o véu, ui, meu Deus do céu, é Lia, achando que era Raquel. Imagina que duro isso, né? Trabalha mais 7 anos, depois mais 6 anos para Labão. Se eu não me engano, 10 vezes Labão muda o salário de Jacó. O que significa a palavra Jacó? Significava enganador. Jacó nunca tinha nascido de novo. Deus, na sua soberania, na sua predestinação e eleição, bateu tanto de Jacó e falou assim, eu vou te tirar de lá, eu vou vindicar meu nome, Jacó, eu vou mostrar para as pessoas que eu vou mudar você, eu vou aspergir água pura em você, eu vou te purificar de sua imundícia, eu vou tirar os seus ídolos. Você nasceu puxando o calcanhar de Esaú, roubando a primogenitura. Jacó tinha um caráter terrível. Talvez você esteja na mesma situação, mas se você arrepender dos seus pecados, se você crer em Cristo, a obra de Deus é tão sobrenatural que Ele vindica o nome dEle, de tal forma que Ele vai purificando você. Ele não deixa você, Ele vai te levar até o final, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, para não ser mal entendido. Eu devo estar falando isso domingo à noite também. Eu não estou falando de perfeccionismo, que você não vai pecar, eu não estou dizendo isso. Deixa eu te falar, há coisas que são difíceis de falar, mas a minha pergunta a você, você vê que Deus está trabalhando na sua vida? Tirando esse coração de pedra e pondo um coração de carne,
e mexendo, colocando uma pessoa para te dever, porque você não sabe perdoar quem te deve, para quebrar você. Não, eu converti, mas me dever, ninguém me deve não. Então você corta a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, sinto, exceto o amor. Olha o versículo 26 de Ezequiel 36. Dar-vos-ei o quê? O que ele vai colocar dentro de você? Um espírito? O que ele vai tirar? O coração de pedra, e vai te dar um coração de carne que responde. Verso 27, porei dentro de vocês o meu espírito, e vou fazer que vocês andem nos meus estatutos, que vocês guardem os meus juízos e os observem. Você viu isso? Você viu isso? Ele vai pôr o espírito, ele vai fazer que você ande nos estatutos dele. Não é você que vai fazer. Há um esforço seu, eu não posso negar isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas o querer e o realizar é do Senhor. Ele que coloca em você a vontade de cumprir os estatutos. O que mais? Ele vai fazer que você guarde os seus juízos e observe. Uma das coisas que me ajudou a vir para a teologia reformada, bíblica, a gente fala reforma, mas é bíblica. Eu estava no ministério neopentecostal e eu batizava um monte de gente. E ninguém ficava. Eu falava, mas não é possível, gente. Que água é essa? Como diz Lutero, né? Diz Lutero que quando ele batizou, ele achou que o velho homem ia embora, mas ele esqueceu que o infeliz sabe nadar. E ele tem que matar o velho homem todos os dias. Aí eu falei, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu não entendi a doutrina da regeneração. O que eu estou querendo dizer? Se você converteu, os anciãos, os pastores, vão ver uma mudança na sua vida. Você vai gostar mais da Bíblia, você vai ser mais santo. Ele vai visitar a sua casa, vai ver que você trata bem a esposa e os filhos. Haverá um crescimento em santidade. Se não há santificação, não houve regeneração. Não mudou o coração. Aí alguns falam assim, pastor, mas aquela hora eu era tão empolgado. Talvez aquela empolgação, quando você chama, entre aspas, o primeiro amor, foi simplesmente uma empolgação. Lembra que eu comecei falando? Alguns são salvos e pensam que não são. Outros não são. Errei, né? Alguns são e pensam que não são. Alguns outros não são e pensam que são. Vamos voltar de novo para Mateus 7. Estou fugindo de todo o meu prospecto aqui. Mateus 7, que eu não terminei. Olha o que ele diz lá, versículo 15. Amém? Amém, amados? E ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que você conhece um falso profeta ou um falso cristão? Nós podemos colocar isso aí. Verso 16, pelos seus frutos colhe porventura uva de espinheiro ou figo de abrolho? Você já chegou na sua fazenda e você falou, fulano de tal, eu vou te apresentar um pé de abacaxi. Aí quando ele chega lá, tem uma melancia. Mas que abacaxi que mudou? Você não colhe coisa boa de planta ruim. Minha esposa fala uma coisa, a gente faz um suco de laranja, fala, bem, que suco de laranja? Ela fala assim, é porque a laranja é boa. Que crente abençoado? Porque o crente é bom, ele foi mudado. Agora aqueles que só dá problema dentro da igreja, não foi mudado. Não foi, gente. Não se engane. Sabe qual é o meu medo, irmãos? Naquele grande dia, o que nós vamos ver? Você vai ver um monte de pastor ouvindo assim, nunca te conheci. Você era um lobo.
Você nunca zelou pelo meu nome, pela minha obra, pelo reino de Deus. Você quis ter número. Você queria ter seu nome aparecendo nas mídias. Hoje cada um quer ter um nome, né? Seu blog. Os novos teólogos reformados, então. Visite minha página. Jovem, se você quer servir a Deus, tem um chamado. Ninguém quer saber seu nome agora, não. Vai para o mato pregar o evangelho, ninguém te vê. Ele te vê. Aqui não tem isso não, né, gente? Acho que lá em Porto tem um negócio assim, o pastor André não dá oportunidade do outro ser santo, converter, viver uma vida nova e tal. Se Deus te deu a vocação, exercer seu ministério. Eu quero pregar, você não tem vocação de pregar, meu amor. Você não foi chamado para isso? Sério. Uma das formas de você ver o ministério, na igreja nossa, graças a Deus, uma igreja pequenininha, mas nós estamos vendo isso, Deus tem levantado um rapazinho lá para pregar, e eu viajei agora, a igreja fica, pastor do céu, menino, 23 anos, quando ele abriu a boca, até a frequência não caiu na minha saída. A igreja vai testificando que aquela pessoa tem um chamado para a palavra, ou para o louvor, ou para as crianças, ou para a portaria. Martin Lloyd Jones falou uma coisa interessante. Se eu for na necessidade, então vamos embora, todo mundo fechar a igreja e vão lá, todo mundo para a África. Lá está precisando. Mas qual que é a sua vocação? Ele não foi chamado para ir para a África. Você foi chamado para quê? Talvez ser um mestre em escola dominical. Glória a Deus. A igreja vai ver isso. Os frutos vão aparecer. Sinal de que houve uma regeneração, uma obra de Deus está sendo feita nas profundezas do ser daquele cristão. Olha o verso 17, Mateus 7, 17. Assim, toda árvore boa, ela produz o quê? Porém, a árvore má produz. Eu gosto de todos esses versículos, mas o 18 me chama muita atenção. Não pode a árvore boa produzir fruto mau. Não pode. Como é que um presbítero chega num cartório e faz uma algazarra daquela? Pastor, ele pode ter caído naquele dia, sim, eu concordo, isso pode acontecer. Mesmo sendo salvo. Mas, como é que é seu nome na rua? Fulano de tal, lá em Porteirinha, uma cidade pequenininha, né? A árvore boa, ela não pode dar fruto ruim. Ele pode ter caído naquele momento, mas sistematicamente ele cai nesse pecado de raiva, de braveza, de um jeito indomável. O que é isso? O Deus que tirou ele do mundo não está trabalhando na vida dele, não. Agora caiu, pastor. Aí ele vem e pede perdão, volta lá no cartório. Se Deus está trabalhando na vida dele, quando ele for para a casa dele, o Espírito Santo fala, volta no cartório e pede perdão. Irai-vos e não
E também não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é aquilo ali? Está com mágoa, não deixa passar o dia não deixa dormir à noite não, chama a pessoa e conversa e resolve a mágoa. Não, tem uns crentes que ficam a vida toda cheio de mágoa, cheio de cisma. Sistemático, porco espinho, chato, custoso. Um dia eu falei para alguém na igreja nossa, eu falei, você só vê as coisas ruins, você só olha e vê o negativo. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, ela não consegue. O que o senhor está querendo dizer bem claro? Se o pastor Roberto tem uma ovelha aqui que é batizada, toma ceia, diz que é crente, e ele só dá fruto ruim, essa pessoa não nasceu de novo. Ela não pode fazer isso, porque a reputação de Deus está naquela vida, é uma obra que ele fez, ele vai vindicar a santidade do nome dele. Você lembra da blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, que é um pecado, o único pecado imperdoável da Bíblia? Eles atribuíram que Jesus expulsou um demônio por o maioral dos demônios, Beelzebul, uma obra que é de Deus, eles atribuíram que era do inferno. Quer dizer, se Deus tira você do mundo, Ele não dá conta de santificar você? Repito, não estou falando de perfeccionismo. Não erra nada, mas há um crescimento em santidade. Só o pastor Roberto e outro irmão ali que falou amém. Verso 19, estamos caminhando para o final, irmãos. Toda árvore que não produz bom fruto, o que ela é? Corta. E lançada? Cortada. Eu vou estudar com vocês, talvez. Essa turma que estava na igreja de João não conseguiu ficar. Vai para a Universal, vai para outras aí. Vai para a Teologia da Prosperidade. Ele fala lá, eles saíram do nosso meio, 1 João 2,19, porque eles não eram dos nossos. Se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. É um consolo para pastor que perde ovelha, né? É lógico que ali ele está falando que eles saíram para o gnosticismo, que é uma seita. Quebra todos os princípios fundamentais. Como algumas dessas igrejas já está beirando, se não já está quase uma seita. Ela é cortada, ela é lançada fora, ela não aguenta ficar. Já aconteceu isso assim, ó? Vixe, mas o sermão foi duro demais. Como é que traz um rapaz lá de porteirinha para fazer isso? A gente ficar triste assim. Do céu, que coisa gostosa. Comer da minha carne, beber do meu sangue. Você viu? 70 pessoas, eles foram embora. E Jesus vira para os 12 por causa do discurso. Eles falaram, Jesus, esse discurso é muito duro. E Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês querem ir embora também? Não há, quando Cristo chama um eleito, um chamado, Ele não fez nenhuma promessa de prosperidade total aqui na terra. Não, se alguém quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Viver uma vida quebrantada, um evangelho bíblico, genuíno, uma coisa transformada, irmãos. Olha para mim, por que nós não podemos, vocês aqui, contaminar biblicamente essa cidade com um evangelho bíblico verdadeiro, com uma vida cristã piedosa? Árvore boa, ela não pode produzir fruto ruim. E se ela o fizer, ela não é boa. E ela será cortada e lançada no fogo. Verso 20, Mateus 7, 20. Ele diz assim, assim pois, pelos seus frutos. Como é que eu conheço uma pessoa crente?
Aqui tem 60 perguntas no curso de batismo. Nós temos um curso de batismo lá de quase um ano. E eu conheço algumas igrejas bíblicas, como a gente não tem um conselho formado lá ainda, que ainda tem que ter uma entrevista com o conselho, para ver se houve regeneração, se nasceu de novo. Não trabalhe com pessoas que não são convertidas, pastor, você vai ter problema. Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho. Tudo bem, você pode ter sua opinião, mas quebrada, humilde. Olha, eu penso assim, mas vamos fazer para a obra de Deus, né? Olha a pessoa, você conhece a pessoa pelos frutos dela. Quer ver? Vem nos cultos. De vez em quando a gente queria, as pessoas falavam para mim, pastor, um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, eu tenho vontade de ir para as missões. Irmão, tenho vontade demais de ir para as missões. Engraçado, nem no culto eu te vejo. Não tem isso, pastor. Não é só comigo que acontece. Fala que não é só comigo, por favor. Um desejo de evangelizar. Eu não vejo. Gente, o fruto ele aparece. Você já viu uma goiabeira boa? Ela fica escondida, o fruto ele aparece. As pessoas olham, olha o irmão fulano. Meu Deus do céu, olha a vida daquela pessoa. Olha a piedade daquela pessoa. Olha o estudo da escritura. Olha a vida de oração. Vai aparecendo, vai transpirando. Ele forma até dentro da igreja, como os Wesleys fizeram, um clube santo. Irmão, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Deus. Começa a aparecer, pelos frutos você conhece a árvore. Então como é que é lá? Fica um ano, nós vamos conversando. Todo o meu aconselhamento, a minha pergunta é essa: vocês nasceram de novo? Eu visitei, como uma igreja pequena não é difícil, todo mundo com essa mensagem. Aqui são 8 passos, eu estou misturando tudo aqui. De uma prova que você converteu. Eu cheguei por um, você converteu. E eu percebia que as pessoas falavam assim, converti, pastor. As pessoas querem ser membro da igreja, elas não querem saber se elas converteram. Eu falo com o meu sogro, eu falo com onde eu for. Se eu fosse ovelha hoje, eu ia ficar numa igreja um ano. Vou frequentar a igreja tal, um ano. Ia na sala das crianças, como é que é a professora, como é que é as roupas das irmãs, como é que é o povo do louvor, como é que é a vida, os ensaios. Eu participei de um ensaio de uma vez na igreja, os tocadores estavam brigando no meio do ensaio. Eu falei, o que é isso aqui? E estão lá até hoje. E o pastor não faz nada. Não pode fazer, né? O dízimo é gordo e tal, aquela coisa. Se tirar, acha ruim. Vovó acha ruim, titio acha ruim, tutu acha ruim. Tá. Que acha ruim? Que acha ruim? Você não vai ser, naquele dia, julgado por Deus de mercadejar a palavra. Aí eu falo com ele, eu ficava um ano visitando a igreja. Não, pastor, espera, eu vou decidir, vou ver. Como é que é a reunião de jovem? É a UPA, como é que é? UPA, como é que é os jovenzinhos? O lanche deles, qual os filmes que eles assistem? É a vida de John Wesley? É as missões na Índia como é que chama aquilo lá? Bem, me ajuda, ele está lá fora. Tem um William Carey, mas não é ele. Hudson Taylor, a vida de David Bryan, né? Esses são os filmes que eles assistem. Mas a imagem é ruim. Não, o que eles vão assistir? Filme que tem cena, os jovens, você viu que a manhã nossa foi boa lá na igreja, nós lanchamos no final. Você tem um monte de jovens e bota líderes de jovens e eles nunca nasceram de novo e a igreja os trata como eles se fossem convertidos. Pelo fruto você conhece a árvore. Não estou nervoso com vocês. Pelo fruto. Eles estão ali. E eu vejo que ela é esperta. E tem hora que eu perco a paciência com a minha menininha, a Liz, a menorzinha. A hora que eu quero fazer alguma coisa, ela faz cocô. E tem hora que me dá uma ira.
Porque meu pai sempre trabalhou muito, e ele não foi muito de cuidar de criança, era minha mãe. E Deus me colocou, né, numa situação que eu tenho que aprender a cuidar de filhos, e ter tempo com eles, e limpar, e pôr para dormir. Ela só dorme balançando, né, 1 hora balançando, vai. E não tem coluna que aguenta. E essa noite passou, ela ficou de 1h30 até 5h30 acordada, pulando, fazendo, brincando. Só eu e ela na cama, porque tem que dormir de quarto separado, porque ela não dorme. Ela tem um problema de alergia à proteína do leite da vaca. Mas eu vejo Deus me pegando assim, ó. Você nasceu de novo? Vou te espremer. Tem paciência com Liz. Tem paciência com aqueles irmãos. Eu vou te limpar. Eu vou esfregar, menina. Eu vou aspergir água pura em você. Eu vou te purificar. Porque aquele que começou uma boa obra, Judas 24 diz que ele nos guarda de tropeços para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Glória a Deus, irmão. Imaculados. Então, eu termino dizendo: pelos frutos você conhece se aquela pessoa nasceu de novo ou não. Não venha me falar que você sabe teologia. Não venha me falar que você sabe o nome dos pais da igreja. Não venha me mostre a sua vida. Muitos reformados sabem muito teologia, fica criticando. Pega os nossos irmãos, eu brinquei aqui, mas eu amo eles, os arminianos, e fala que eles não converteram, que nada deles prestam. Presta, eu vi o fogaréu aqui, tem um pouquinho de penteca aqui também, viu, pastor? Tem um pouquinho do negócio da penteca, tem aqui, do penteca, ufa, como é que chama lá? Sapatinho, devagar, mas tem um sapatinho de fogo aqui, eu percebi. Eu achei lindo, cheguei aqui, todo mundo orando, que coisa maravilhosa. Lá em volta teria um silêncio, né? Você deve estar estranhado, né, irmão? Mas nem sempre barulho significa tudo. Reformados que criticam os arminianos. Agora a sua teologia é melhor a nossa. Só nós que somos salvos, nós que somos eleitos. Vocês... Não. Esse foi o problema dos anabatistas. Embora o problema deles foi outro. Eles pensaram em imitação e deixaram a doutrina. Você tem que ter doutrina e prática de vida. Vida piedosa. Cabeçona de teólogo. Mas eu quero saber como é que é ser lá com sua mulher, santo. Você ama ela como Cristo amou a igreja? Ela respeita o marido? Vocês são uma só carne, ou você vive como jovem? Ela fica em casa e você vai para as coisas. Martin Lloyd Jones diz: convidar ele para um evento social, convidou só ele, não a esposa. Ele falou: não vou, ela é minha outra metade. Marido que vive como se fosse solteiro. Você casou, santo. Responsabilidade. Para que você foi fazer isso? Outra coisa, você tem filho, você tem que cuidar dos filhos. Meus amigos, acabou, santo. O dia, no fim do ano, no último segundo, se der tempo, você cumprimenta seus amigos. Para não chorar, né, irmã? Vamos acabar aqui, gente. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. Olha como é que eles falam bacana, com ênfase. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós não expelimos demônios? O ministério nosso foi uma bênção. Vixe, a igreja nossa foi linda, maravilhosa. E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Verso 20. Duro ouvir isso aqui, né, gente? Imagina naquele dia. Então lhes direi explicitamente. Ou você acha que Jesus vai ter vergonha e falar assim: não, ele foi piedoso, ele não faltou um dízimo. Entra para cá, santo, as bodas do cordeiro. As coisas escondidas do seu coração, como diz Paulo, vai manifestar naquele dia. Então, acolhe a verdade agora.
As pessoas falam, pastor Posto, você é um homem de Deus. Ele falou, como é que você sabe? Você foi na minha casa. Sabe como é que eu sou com minha esposa e meus filhos? Sabe tudo da Bíblia? Não me interessa. Sabe o que o mundo precisa? Usar o termo que o pastor usou aqui, pedras vivas que testemunhem Cristo lá fora. O povo, você fala hoje que é crente, você não tem, isso não tem valor nenhum. Eles querem ver. Explicitamente, Jesus não vai ter vergonha de dizer para eles. O que ele vai dizer? Verso 23. Nunca vos conheci. Deus, mas nós expulsamos demônios. Eles fizeram milagres, expulsaram demônios. Nunca vos conheci. Essa palavra conheci na Bíblia dá a ideia de intimidade, como intimidade de um casal no relacionamento sexual. Nós nunca fomos participantes. Vocês nunca tiveram a mim como Senhor. Nunca, 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 nunca. Irmãos, vou acabar. Dá uma parada, gente. Pare, analisa. Vocês converteram? Para que jogar? Para que dar corda a carroça para ir rápido? Não precisa ir rápido. Chega uns membros novos na igreja, chegaram lá. Pastor, que dia que é o curso de membro? Não, eles chegaram em maio, junho. Nós vamos começar o curso de membro em janeiro. Eu tenho uma esposa que me ajuda e fala assim, para que pressa, André? Deixa eles vindo. A hora, se forem de Deus, pelos frutos. Fazer, vamos fazer. Vamos tocar, vamos fazer. Nasceram de novo. Para que tudo isso? Vou terminar. O meu medo é naquele dia, eu ou você ouvir isso aqui. Nunca conheci você, pastor. Não houve vida piedosa nenhuma. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não posso dizer se você converteu ou não, mas você tem que avaliar. Quem sabe nesses dias Deus venha me despertar e te despertar isso. Lá em casa a gente sempre faz isso. Termina quase todo culto. Todo não, estou mentindo, mas sempre. Bem, será que nós convertemos? Porque como eu nasci num lar evangélico, eu sei o mecanismo de igreja. O que é igreja? E gosto de estar na igreja. Às vezes por uma religiosidade. Eu sou do tipo que foi ensinado, meu pai e minha mãe, eu não perco culto, irmão. Só se estiver caindo canivete. E olha lá, eu dou uma desviada e chego na igreja. Mas muito disso, às vezes, é religiosidade. Aí você tem que se avaliar. Pastor, o que eu faço? Eu falei só de uma evidência hoje. Crer em Cristo. Embora eu misturei algumas coisas. Talvez amanhã cedo, não sei, a gente fala de outras evidências para você ter certeza que você converteu. Absoluta. Não ficar enganado. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Pedimos que o Senhor venha manifestar, Senhor, a Tua iluminação sobre as nossas vidas. Leva-nos ao arrependimento e à fé verdadeira, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá-nos temor e tremor. Não nos deixe ser enganados, Senhor, como John Wesley estava, como Judas foi. Judas se enganava, Senhor. Ó Deus, guarda-nos do mal. Tira a impureza que há no nosso coração. Tira o pecado que há no nosso coração. As mentiras, as máscaras. Leva-nos a viver uma vida piedosa. Piedosa, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.